É interessante essa questão esse ponto inicial. Sagan tinha esse projeto muito, assim, até para a época, que era bastante motivante, inovador, né? E, na verdade, até hoje inovador, no sentido que a gente ainda continua querendo aproximar mais o que a gente faz na universidade do que realmente a sociedade entende do que a gente faz, né? É. Então, assim, é interessante, porque hoje eu fico pensando, assim, se eu tivesse que explicar, né? Se eu tivesse que explicar para alguém, assim, mas você trabalha com o quê? Por que que eu digo primeiro? Trabalho com água. Nossa, água é um mundo, né? É muita coisa. Então, não é, às vezes, essa capacidade de síntese fica difícil pelo percurso tão grande que a gente tem, né? Tão longo, não grande, mas longo, e também pela abrangência dos temas. Mas essa possibilidade, né, da gente conseguir traduzir, mostrar para alguém que não é da nossa área o que que a gente faz, é um desafio muito grande e que, na verdade, acaba assim, no dia a dia, até nos causa um certo desconforto, né? Porque muitas vezes a percepção da sociedade, principalmente em relação ao professor universitário, é muito em torno das aulas que são dadas. A gente acaba fazendo muito mais do que isso, né? Mas isso em termos de atividades, mas de foco mesmo na área do que você trabalha, às vezes fica até difícil você Eu tenho uma experiência traduzir, né? um pouco dolorosa, talvez, em relação a isso. Que sempre me incomodou um pouco a minha... Principalmente no início, né? Assim, próximo de se formar, ou já formado, mas com pouco tempo de formado. Uma certa incapacidade de explicar para os outros o que que eu fazia. Tanto que, assim, meus amigos até, acho que percebendo, estavam me sacaneando. Porque na época, quando eu me formei, eu comecei a trabalhar com hidráulica, né? Mais com parte de macrodrenagem. Então, eu gostava de fazer cálculo. Eu gostava da parte de hidráulica, né? Onde eu trabalhava fortemente. E então eu não sabia explicar muito bem, eu não queria entrar no detalhe do que eu fazia, porque não interessava a ninguém, assim. Mas eu mal conseguia explicar de fato o que eu fazia, de uma maneira que as pessoas entendessem, né? O que que era o meu dia a dia. E aí as brincadeiras começavam, né? Assim, Dirceu é de hidráulica, então assim, o vaso sanitário entupiu, vem aqui resolver para mim, vem aqui resolve. Coisas do tipo, né? Mas uma coisa que acho que por causa desse sentimento ruim de não conseguir explicar muito bem o que eu fazia, depois de um certo tempo, eu passei a fazer um esforço, e eu acho que isso é importante para todo mundo, eu acho, né? Fazer um esforço de tentar explicar para a pessoa leiga o que que é o seu trabalho, o que que você faz. Isso vai desde, claro, um dia a dia bem pequenininho, né? Até onde você se insere dentro de algo maior, né? Que geralmente é o que acontece, né? Geralmente, principalmente no início da carreira, né? Você está inserido num ambiente maior e você é apenas um pedacinho pequenininho, né? Daquele todo. E às vezes é difícil você perceber o que que é o todo, onde é que você está, né? Então esse esforço é importante. E isso eu acho que ele caminha junto, né? Com esse esforço de saber onde você está num algo maior. Então isso depois de um certo tempo, pouco tempo, né? Assim, eu sempre gostei muito de escrever, então eu ficava tentando escrever. Nem que mostrasse para ninguém, mas como é que eu explico o que eu faço de uma maneira interessante, né? Ninguém quer dizer o que faz sendo uma coisa chata, né? Mas, de certa forma, em alguns momentos, para os outros é uma coisa chata, porque eu lembro que na época basicamente, eu fazia os cálculos, né? De superfície livre, né? Rios e lagos lá do Rio de Janeiro. Geralmente era o que eu fazia os cálculos para fazer as avaliações, os estudos, etc. E isso, para quem não entende o processo, é muito complicado, né? Então, às vezes eu estou assim, numa frase, eu falo, não, eu trabalho com drenagem urbana. Nem era drenagem urbana exatamente, né? Mas era um pouco, mas necessariamente urbana, mas as pessoas entendiam com mais facilidade, né? E por aí vai. Então, eu acho que
eu acho que se forçar a fazer esse exercício de tentar identificar o que você faz, o que você quer fazer, inclusive, né? E como é que isso se encaixa em algo maior, eu acho que é importante, até para você depois, num certo momento, dizer, não, agora já fiz o suficiente disso, agora eu quero fazer, eu quero mudar um pouco a minha posição dentro desse algo maior. A resposta vai mudando ao longo do tempo. Não, nada, Você está citando os exemplos de drenagem, que talvez seja, inclusive, dentre tudo que você já fez até hoje, o mais próximo da sociedade, mais fácil dela entender, né, o que você faz. Mas se você tivesse que hoje explicar o que você faz, a dificuldade com certeza seria ainda maior. Hoje talvez seja mais difícil de explicar, mas assim, a bagagem que a gente carrega acaba tornando um pouco mais fácil, né? Mas, de fato, você tem que criar, mais para frente, você tem que criar, você tem que criar assim, um certo arcabouço para você entender o contexto do que você faz, né? Então, não é isso me faz lembrar uma coisa muito interessante em relação a é uma constante na vida de professor e de pesquisador como um todo, essa necessidade de explicar o que faz, né? A gente está falando de uma maneira geral, mas qualquer trabalho que a gente faça, vai para um evento, né? Ou mesmo em sala de aula, para os alunos da pós-graduação, a gente precisa explicar algum trabalho feito, né? A gente, os alunos, estão no mesmo barco nesse sentido. Então, existia até uma coisa interessante que em Cornell rolava, uma dica, né, entre nós, que veio de um professor, não me lembro bem se tinha sido do Bruxelles, e dizer, olha, uma apresentação, você tem que começar abrangente o suficiente, claro o suficiente, fácil o suficiente, que até a sua vovozinha vai entender o que você está falando, né? À medida que você avança na sua apresentação, na explicação do que você está fazendo, ou que fez, a vovozinha vai começar a se perder, né? E aí, a ideia é que pelo menos os seus colegas entendam o que você está fazendo, o que você fez. Até que você alcance um momento na apresentação que dificilmente todo mundo vai estar entendendo ali. Mas é preciso. E no final, ele é tão específico e tão assim particular do seu trabalho que 3 ou 4 pessoas vão realmente compreender o final. E aí você tem que retornar na conclusão aquela síntese, e o que a gente chamou hoje de takeaway messages, para você voltar e dizer, vovó, é isso que eu fiz. Serve para isso, aplica-se aquilo, e no final, esse é o produto que eu estou entregando. Eu acho que essa questão do Bruce essa historinha é verdadeira, né? Só que, muito possivelmente, ela foi... a história que a gente conta hoje é uma mistura de várias histórias da mesma pessoa. É porque eu lembro isso aí, eu estava na sala quando ele disse isso. Mas foi uma coisa, um contexto bem... mas foi um contexto bem específico, na verdade. O Brian Tolson, que é o professor de Waterloo, ele pediu que nós presenciássemos uma apresentação dele, porque ele estava concorrendo a uma vaga em Waterloo. Então, ele pediu aos professores e aos alunos de pós-graduação do departamento que participassem e fizessem perguntas, fizessem críticas à apresentação dele, né? Ele estava preocupado, tal, concorrer a uma vaga. E, ao final da apresentação, o Brutzer falou isso, né? Nesse contexto, né? Que você tem que começar uma apresentação desse tipo que todo mundo vai entender, é bem claro, assim, a relação com o mundo real que você faz, e aos poucos, ao longo da apresentação, você vai mostrando o seu conhecimento mais específico. Chegando no final, e aí acho que mais com o intuito de estar querendo ter uma vaga de professor numa universidade, chega ao final que, muito provavelmente, né, mesmo os especialistas não vão entender tudo que você vai falar, porque de fato é muito específico.
E essa é a sua contribuição para o departamento lá onde você está querendo entrar. Essa é mais ou menos a lógica, né? Isso. Essa mensagem final de a vovozinha entender, eu acho que ela se encaixa mais num contexto mais abrangente de apresentações, mas não necessariamente para esse caso específico do Brian. Da contratação, talvez não.